Performance na coleta de dados, tudo que eu falei lá atrás, eu só vou repetir agora. Então, aquela história de que você tem várias funcionalidades do equipamento, então não adianta falar o que é o leitor mid-range, que é aquele leitor que ele pode fazer a leitura de 1 a 2 metros, dependendo do tamanho do código. O Green Spot, que é justamente a luz, né, que ela indicando a boa leitura, e o display que eu coloquei aí transflexível. Aí por que eu juntei esses três? Porque no momento, isso aqui é um teste prático. Quando colocou, por exemplo, essa parte do Green Spot, a gente juntou essas três características. Então, assim, numa só característica, para mostrar numa mesma operação. Para o cliente, isso é transparente. E tem que ser transparente. Ele não pode ficar narrando, olha, agora vou fazer. Não. Ele tem que sentir que aquilo está sendo produtivo para a parte dele. Então, quando a gente pega e fala, por exemplo, ó, você faz a leitura, aí você tem a mira laser sobre o código que você está lendo. A ideia é sempre a gente juntar as características e mostrar para o cliente o diferencial, mas principalmente mostrar para ele que quando você fala dessas características, você não precisa falar individualmente sobre ela. O cliente vai usar isso e muitas vezes ele está usando, mas não sabe que está usando, né? Isso que é interessante. Por exemplo, quando a gente fala do leitor de mid-range para uma média distância, o Green Spot, o display transflexivo, quando ele faz o primeiro input, clicando sobre o código, ele tem lá a mira, né? Na sequência que ele faz isso, ele está vendo uma distância mais ou menos ali de 1,5 m, 2 metros, e ele consegue verificar que se lida o código, a luz verde, né, o Green Spot acende sobre o código. Aí você fala, Luiz, mas tem certeza que ele leu o verde ou ele leu a etiqueta de cima ou leu a etiqueta de baixo? Aí você tem o módulo Picking List, que você pode fazer essa alteração. Só que o ruim do Picking List é que você não consegue, por exemplo, você encurta a distância de leitura também. Então, um dos pontos que o pessoal fala assim, tá bom, então eu olho na tela. Então, só que assim, no momento que você fala, vou ter que olhar na tela para ver se ele leu o código, esse movimento de você puxar o coletor para você e colocar na posição reta, vamos dizer assim, de leitura, você perde um tempo. É a hora que o display, por ele ser um display transflexivo, ele permite que na mesma posição que você leu, você consegue ver as informações aqui. Então, você não precisa ficar puxando o coletor. Então, isso, ele acaba se tornando muito natural para o cliente. Ele fala, não, tá bom, entendi que eu prefiro que ele pegue mais longe e que eu possa fazer uma simples conferência se é aquele código laranja que eu li lá mesmo ou não. Então, assim, ele em nenhum momento pensou. Ele simplesmente mirou, fez a leitura, jogou a luz verde e ele simplesmente deu uma olhada nesse mesmo ângulo aí de, sei lá, de 45 graus ou 60 graus, que é a informação que ele precisava estar ali. Então, de novo, 3 características permite que o equipamento ele mostre esse lado mais positivo, né? Aí você fala assim, mas isso não é normal? Não, não é normal. Na hora que você vai ver pegar um equipamento que não é transflexível, o cara tem que colocar na posição, olhar para você, né? Então você tem esses detalhes. Agora, aqui tá uma explicação mais técnica sobre quando eu falei do XLR por ser perto e por ser longe, e que pode ser de maior alcance, menor alcance. Então, todo mundo fala assim, vem cá, se você quer ler um código, você consegue até 20 metros, se ele for um código 128 com 100 mil, ou um data matrix, você consegue aí a 10 metros, se tiver 100 mil. Aí o pessoal fala, não entendi, Luiz. Para uma explicação para o cliente, é a prática. E quando você está fazendo essa apresentação, como eu estou fazendo agora? Então, por isso a gente acabou. Aí a gente dá uma noção de tamanho dos códigos aqui. Então vocês vão ver que, por exemplo, até esses códigos menores, na hora que você vai fazer essas leituras aqui, né, de 13 mil, tal, etc., que ele dá essas referências, às vezes é um pouco maior. Eu fiz meio que proporcional, não é do tamanho exato, mas é para ver a proporcionalidade deles. Então vocês colocam, por exemplo, distâncias de até 3,20 metros para esses códigos menores também. Aí você fala, que interessante, né? Porque a maioria quando a gente fala de coletores com longa distância, a gente acaba falando sobre, por exemplo, também aumentar também na mesma proporção o código de barras. E no XLR, né, no X5 XLR, ele permite que você também tenha códigos menores uma distância acima de 2 a 3 metros, o que é bem interessante. Quando você coloca os códigos maiores, né, por exemplo, a gente chegou a fazer um teste com um código desse, ele passou de 20 metros. A gente fez um teste lá que deu 23, 24 metros. Aí eu falei assim, não, mas o cara não vai ter uma etiqueta tamanho de 1 a 4. Aí alguém lembrou, Luiz, etiqueta tamanho no depósito. Quando o cara dá o
stretch e ele coloca a etiqueta ali, que é uma etiqueta mãe, normalmente o código ele tende a ter lá de 15 a 20 centímetros. E se for 2D, QR Code e tal, o pessoal até deixa um pouco maior. E aí que eu me toquei, que realmente você tem algumas aplicações ali que você pode fazer isso. Então você tem essa parte. E o que é interessante, dentro do coletor, se você, por exemplo, acionar o aplicativo dele de foco, ó como é que ele trata a imagem. Ele mesmo faz o autoajuste da imagem. Então ele mesmo, essas câmeras frontais aqui que servem para poder ajudar na leitura do código, na decodificação do código, ele faz lá a leitura perto ou longe e ele mesmo faz isso. Então assim, você tem o mecanismo de leitura de código de barras e você tem um sistema de câmera ajudando ele. Então nesse código grande de longa distância, ele consegue isso. E aí quando você trabalha, por exemplo, o código mais perto, você também tem essa mesma performance. Só que você, de novo, eu já tive códigos muito menores do que esse, onde você pode fazer, onde você tem a leitura, ela diminui. Eu tenho alguns vídeos que eu montei caseiro e tem alguns vídeos da própria Datalogic mostrando a performance desse leitor, inclusive no braço de um robô. Depois a gente manda para vocês aí, para vocês verem que tipo de performance que a gente está falando.